que nos trará a mensagem de hoje. Boa noite. Meu desejo essa noite é que toda essa força e essa energia que brilha nessa casa possa nos inspirar e possa atingir cada lar que nos assiste, cada coração. Hoje vamos falar de Jesus. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, Jesus é o governador do orbe terrestre, aquele a quem Deus confiou o nosso orbe, o nosso mundo, desde a sua criação. Segundo os cientistas, o nosso mundo existe há 4,5 bilhões de anos. E desde essa época, Jesus nos guia, nos inspira e nos acompanha. Ele já era um com Deus, ele já fazia parte da esfera crística. E quando, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra se desprendia da nebulosa solar, na gênese do nosso sistema solar, Jesus ali coloca a sua força para que se definissem todas as balizas que formariam o nosso mundo, como disse Eunice nessa oração inicial, um mundo tão belo como nós sabemos que é, com a sua lua, cheio de flores, de cores, abundante, fértil, para que o homem pudesse viver, aprender e evoluir em um lar com cores, frutos, sabores, o mar, o céu, as árvores, a terra, a fertilidade, tudo aquilo, os pássaros, os seres vivos, nós mesmos, nós seres vivos. A terra, ela é o palco da evolução humana. E Jesus acompanha-nos a cada passo. Chegou o momento, então, há mais de 2.000 anos atrás, de Jesus nascer entre nós. Ele viria em pessoa. O homem, talvez, ainda não consegue vislumbrar a grandeza da doutrina cristã. Nós talvez ainda não conseguimos compreender ainda hoje. Mas, intuitivamente, o homem já percebeu a grandeza espiritual da vinda de Jesus na terra. E nós contamos o tempo como antes e depois do Cristo. O seu nascimento foi um marco histórico na evolução humana. Na época do seu nascimento, a maior parte dos povos acreditavam em vários deuses. Quase todo o mundo antigo era dominado por Roma, o Império Romano. Somente o povo hebreu acreditava e pregava publicamente o Deus único. Mas assim mesmo, eles acreditavam em um Deus da guerra, que se irava, que destruía. Não havia no mundo uma crença capaz de trazer orientação segura, consolo e esperança para os homens. E era chegado o momento do alvorecer espiritual da humanidade. Jesus, vindo das esferas mais altas da vida, reencarnava, nascia entre nós, se fazia menino novamente, criança, para nos ensinar a ser homens. E aquela noite em Belém, dizem que uma estrela mais brilhou no céu. Jesus nascia naquela manjedoura, a esperança e o amor entre os homens.
ouviu-se uma grande voz, uma voz que vinha do mais alto, das esferas mais altas do universo, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, foi um exemplo, um modelo, uma inspiração para a nossa própria jornada interior em busca da luz. Jesus, como governador do orbe terrestre, ele poderia ter mandado um mensageiro, ele poderia ter enviado um espírito de luz que traria a mensagem cristã na terra. Mas veio ele próprio, em pessoa, vencendo barreiras materiais, pois ele era luz, para dizer a cada um de nós que aquele que ama dá de si mesmo. E ele veio para marcar para sempre a vida e o coração de cada ser humano. Na época, os judeus, os hebreus, eles liam as escrituras e lá as profecias diziam que haveria um Messias, haveria um Salvador, que nasceria para libertar todo o povo. E eles aguardavam esse Salvador. Mas como será que eles imaginavam que viria este Salvador? Talvez alguém muito poderoso, talvez um guerreiro, talvez alguém que com a sua espada pudesse arregimentar um exército e libertar o povo de Israel do jugo romano, talvez até fazer com que os outros povos se curvassem ao Deus único. Mas Jesus não foi rei, não teve nenhum poder e nenhuma influência em sua época. No seu nascimento, na sua anunciação, a escolhida mãe de Jesus entre todas as princesas nobres, Maria foi a escolhida, uma menina ainda, esposa de José, o carpinteiro. E no dia da sua anunciação, quando aquele anjo diz a Maria: eis que conceberás e darás à luz a um filho, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, já demonstrando toda a sua grandeza espiritual, se curva diante daquelas palavras, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Depois, no seu nascimento, houve um grande recenseamento para que o Império Romano, conhecendo os bens de todas as pessoas, pudesse organizar e cobrar os seus impostos. José era de Belém, e eles partem de Nazaré para Belém, Maria grávida, já com uma gravidez avançada, em toda aquela viagem a pé. E ao chegarem em Belém, devido a todo aquele recenseamento, não havia mais hospedarias, pousadas, e eles então aceitam o convite de um amigo para que eles pudessem pernoitar em um estábulo, era um local onde ficavam os animais. E Jesus nasce naquela noite de luz, naquela noite de paz, naquela noite de amor. Todo o seu apostolado também foi junto de pessoas simples do povo. Foram os sofredores, aqueles que o seguiam, foram os doentes, os leprosos, os esquecidos, até mesmo os seus discípulos eram, na grande maioria, eram pescadores sem nenhuma cultura,
E assim Jesus deixou a sua mensagem para nós. E ele morre em uma cruz, condenado como um ladrão. Ele morre em uma cruz, condenado como um ladrão. Jesus somente amou. Não foi ninguém com poder terreno. Ele amou e o seu amor transpôs os séculos. Porque não duvidem, não subestimem a força do amor. Somente o amor tem a força de transformar as pessoas e de transformar o mundo. Nós, o mundo, a humanidade, quantas vezes já não viu os reis que ascenderam, caíram, tudo passageiro. Somente o amor tem a força de permanecer. O amor é a maior força de todo o universo. É a maior definição de Deus. Deus é amor. É no amor que se equilibram todos os mundos. E esse mestre a quem queremos e desejamos seguir é aquele que nasceu em uma manjedoura e morreu como um ladrão em uma cruz. Isso é muito forte, né? Para a nossa reflexão íntima. E Jesus veio nos dizer que Deus é Pai. Eu acho que não existe maior definição de Deus do que essa. Em nossa concepção ainda limitada, Deus é Pai e Ele fala: qual pai que não procura dar o melhor para o seu filho? Se vocês que ainda são imperfeitos, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Em seu sermão da montanha, um dos únicos sermões que Jesus fez, porque Ele agia, Ele consolava, Ele curava, Ele auxiliava as pessoas à sua volta, a sua vida foi o seu exemplo. No seu sermão da montanha, Ele define toda a sua doutrina cristã. E Ele inicia dizendo das bem-aventuranças. O que será que é ser bem-aventurado? Eu imagino que é mais do que ser feliz, é mais do que ser alegre, é um estado pleno, talvez, de alma. E Ele inicia assim, a nos falar como atingir esse estado pleno de felicidade, de alegria, de bem-aventurança. E Ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade, como nós sofremos por causa do nosso orgulho. Então Ele diz, começa assim: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos do Altíssimo. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A gente vê as circunstâncias e o mundo de acordo com a nossa perspectiva, de acordo com a nossa lente pessoal. E aqueles que tiverem puro coração verão a Deus. E Ele continua: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pois Deus é justiça e amor. O que será, né? Que é essa bem-aventurança? O Evangelho é uma boa notícia. Vocês sabiam que a tradução de Evangelho é boa nova? Qual boa notícia não traz alegria, não traz esperança? Essa é a mensagem cristã. E ainda, no seu sermão da montanha, Jesus diz: não vos inquieteis, não vos preocupeis, olhai as aves do céu, os lírios do campo, vocês não valem muito mais do que eles. Vosso Deus, vosso Pai Celestial, cuidará de vós. Não se preocupem, não vos afligeis. E então Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
toda essa energia, toda essa força de Jesus marcou a psicosfera terrestre. E até hoje nós podemos sentir e viver e podemos nos beneficiar de toda essa energia. O meu convite a você hoje, querido amigo e irmão, sinta essa força dentro do seu coração. Sinta toda essa energia que continua reerguendo, curando, libertando a tantos. O Espiritismo, ele tem como objetivo fundamental reviver os ensinamentos cristãos. E em pleno século XIX, quando o materialismo, o positivismo se instala no mundo, os céus se abrem e os anjos dos céus falam de Jesus, falam da doutrina cristã, princípios atemporais, universais, que têm a força de nos trazer a orientação segura, que têm a força de nos trazer a sabedoria, a coragem, a esperança para enfrentar os desafios da vida. O mundo vive testemunhos, todo o mundo, todos os seres humanos estão vivendo provas, testemunhos neste momento. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando, como você está nesta hora, nesta situação. Mas o que eu posso te dizer é que a energia de Jesus, que a força do Evangelho pode libertar a sua vida. Certa vez Pedro estava no cárcere, algemado a pesadas correntes, e a tempestade urgia lá fora. E Pedro orava porque no dia seguinte ele seria condenado à morte. E ele orava entregando a sua vida a Deus. Foi quando as portas se abrem, as correntes se quebram e Pedro se vê em liberdade. Em minha vida eu aprendi, milagres existem. Milagres existem. Me lembro de um momento muito difícil que nós passamos, onde não havia saída, não haviam formas de se resolver. E ouvi uma mensagem aqui nesta casa abençoada, de nosso querido benfeitor e pai espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. E aquela frase dele jamais vai se apagar da minha memória espiritual. Ele dizia: Jesus sempre mostra um caminho, e se nós seguirmos, vai nos levar milagrosamente à solução almejada. E de repente, milagrosamente, tudo se desfaz, tudo se resolve, aquela tempestade se acalma e você está livre. Talvez a solução não seja aquela que você deseja, mas você está livre. Você é filho de Deus, Deus Pai que te ama. Jesus continua no comando, seguindo os nossos passos e abençoando a nossa vida. O mesmo Jesus que dizia: eu sou o bom pastor e conheço todas as minhas ovelhas pelo nome. Eu sou a luz do mundo. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Eu sou a videira. E na sua última aparição, já ressuscitado para aqueles 500 da Galileia, as suas últimas palavras para aquelas 500 pessoas da Galileia, antes de ascender ao Pai às alturas, ele deixa a sua palavra dizendo: e eis que estarei convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Fiquem com Jesus, na sua paz, na paz do nosso Senhor e Mestre. Muita paz. A vida é uma joia sem igual, entregue ao ser muito especial. Em cada segundo, um mundo novo pra você. Porque nas manchetes de jornal, a vida tem preço tão banal. Será que esquecemos do milagre que é viver? Vem viver, vem cantar.